Ei, girassol! E aí, tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, boa tarde e boa noite para você! Você que é novo por aqui no nosso canal, você é muito bem-vindo. E para você que não me conhece, meu nome é Giovânia Guedes, eu sou terapeuta energética e eu ajudo homens e mulheres a terem mais liberdade e autoconfiança para serem o que e quem desejam ser. Muitos de nós queremos muito ser feliz, fazer, criar e acontecer, mas estamos emaranhados em nós mesmos, né? E aí nós sozinhos não conseguimos nos libertar, não conseguimos ver às vezes algo que está aqui, ó, na pontinha do nosso nariz. Mas é assim mesmo. O outro vem com um novo olhar, uma nova visão e detecta rapidinho aquilo que eu não consigo perceber. Eu peço desculpa, o ar estava ligado e fica ruim, não fica? Olha que diferença. Melhor sem ruído e assim a gente segue aqui em paz. Então, antes de nós iniciarmos aqui a nossa série Que Pergunta Você Fará, terapeuta, que pergunta você faria, que pergunta você quer fazer, não importa, nós queremos é a sua pergunta e hoje vamos aqui responder a nossa querida Carol. A Carol mandou pra gente a pergunta assim: como ter disposição para enfrentar as adversidades e ir em busca dos sonhos, mesmo que sejam difíceis? Enquanto você se inscreve no nosso canal, eu tomo uma água e vou ler de novo essa pergunta. Como ter disposição para enfrentar as adversidades e ir em busca dos sonhos, mesmo que sejam difíceis? Então, é uma pergunta longa, nós vamos aqui buscar responder por parte, ou melhor, por partes. E, enquanto isso, eu quero aqui também pedir a você que nos ajude na nossa campanha, no nosso propósito de chegar até dezembro com pelo menos 500 inscritos ou mais. Claro que nós queremos muito mais. Mas, no momento em que eu gravo esse vídeo, no mês de outubro, nós temos 218 inscritos e queremos muito contar com sua ajuda e com seu apoio para chegarmos pelo menos até 500 inscritos para que o nosso canal cresça. Porque a partir do momento que você se inscreve, que você curte, que você comenta, que você compartilha, o algoritmo, que é o robozinho do YouTube, pensa assim: opa, estão falando algo de bom ali. Vamos então mandar esse vídeo para outras pessoas? E assim nós vamos alcançando, chegando a muito mais pessoas que também passam por isso aqui que a Carol passa. E realmente é muito desafiador ter disposição diante de tantos obstáculos e ainda continuar a sonhar, não é? Realmente, é muito desafiador e exige muito de todos nós. Mas então vamos lá. Como ter disposição? Nós vamos começar por aqui. Como ter disposição? Às vezes, a situação tá tão nublada, digamos assim, que a gente chega realmente a desanimar. E pensa, né? Meu Deus, que vida é essa? Onde é que eu vou parar com isso? E eu já me vi nessa situação por inúmeras vezes e ainda vou me ver. Porém, a diferença que eu percebi em mim hoje é que eu já fico nela muito menos tempo do que eu ficaria antes. Se antes eu ficava 3 meses, hoje eu fico 3 horas. E ainda acho que é muito. Por quê? Porque se eu continuo alimentando essa energia, essa forma de pensar e sentir, ela não vai durar 3 horas ou 3 meses, ela vai durar 30 anos. Então eu preciso já
extirpar, liquidar, eliminar esses padrões que a gente chama de padrão repetitivo. Acontece algo, eu fico insatisfeita. Acontece mais alguma coisa, eu fico insatisfeita. Acontece uma outra coisa, eu fico mais insatisfeita ainda. E não dá pra gente ficar oscilando assim, porque obstáculos e desafios sempre, infelizmente, estou sendo aqui sincera, sem falsas palavras, sempre vão acontecer. Então cabe a nós mudar a nossa forma de agir, interagir, perceber e sentir como esses obstáculos surgem na nossa vida. Então, como não dá para mudar os desafios, os obstáculos, mude você, o seu jeito de olhar, de encarar e de reagir àquilo. E aí você já entra numa disposição, você já cria um up, um ânimo, tá? Agora a segunda parte. Como ter disposição para enfrentar as adversidades? Então tá bem dentro daquilo que nós já falamos. As adversidades, os obstáculos, os desafios sempre acontecerão. Então depende de você permanecer, ser constante nessa energia e nessa sensação de disposição, do tipo assim, pode vir que eu tô preparada, pode vir, vem, desafio, vem, porque eu sou maravilhosa, eu tenho todas as virtudes e capacidades que eu preciso para ultrapassar você. E mais, eu tenho alguém, uma energia cósmica que me ama, que me criou, é meu Pai. E Ele me criou para ser determinada, focada, disciplinada, contente, abundante, disposta e cheio de vigor. Então, só de você já pensar assim, você já deu uma tesourada naquela energia que queria te destruir ou te deixar ali travada. Como ter disposição para enfrentar as adversidades e ir em busca dos sonhos. Ir em busca dos sonhos, tá aí algo que vai sempre te trazer disposição. Você nunca, jamais deve abrir mão dos seus sonhos. Pode acontecer o que for lá fora, não abra mão deles, porque são eles que te nutrem, são eles que te alimentam, são eles que te levam para um outro patamar de vibração, de energia. Daí a criação começa, a criatividade surge, novas ideias começam a permear o seu campo energético, mental, e você começa a criar. E aí você começa a literalmente ver aqui na ponta do seu nariz a solução para aquilo. Claro que tem situações que vão levar mais tempo. Tem situações que a dor está muito intensa, que é necessário o apoio dos outros, é necessário que alguém te estenda a mão, é necessário algo maior. Mas enquanto você não consegue contar com isso, porque o correto é isso, a gente buscar contar conosco sempre, em primeiro lugar, só de você já contar acreditando em você, já começa a movimentar as energias, abrir os caminhos para que as pessoas venham com as soluções. Então o universo entende assim, a Carol está vibrando na energia de querer enfrentar esses desafios, obstáculos, porque ela confia nela. Então eu vou mandar mais confiança para ela e vou mandar para o caminho dela pessoas adequadas que vão ajudá-la a passar por esse momento da melhor maneira possível, quiçá ajudar a caminhar com ela e a resolver essa situação. Então são situações muito do cotidiano. Deixa eu trazer aqui um exemplo bem assim do cotidiano. Vamos supor que você está numa fila de banco, você precisa pagar um boleto e aí você não sabe como baixar aquele boleto, como que você vai acessar aquele documento,
Você chega lá na boca do caixa, não tá com aquele documento em mãos e aí tem ali daquele lado de lá um caixa que tá calmo, que tá tranquilo, que tá aberto, que quer auxiliar. Então ele vai te dar uma solução. Olha, tenta sair daqui, o sinal aqui dentro pode estar ruim. Vá lá fora, veja se a internet está legal, tenta baixar de novo. Se você não conseguir, volta aqui, que a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Então, às vezes, você já sai de casa tão assim, danada da vida, tão reclamando tanto das coisas como estão, como elas acontecem, que você já chega, por exemplo, num local assim, toda impregnada, e aí ninguém vai querer ficar perto de você. Porque quem é mais sensível vai sentir essa energia densa. Então, às vezes é desafiador, mas tente acerenar, respirar, peça para Deus, para o Criador, para o Pai, para a energia cósmica, para os amigos espirituais que estão aí com você, para que eles te ajudem nisso, te trazendo a serenidade. E aí você já começa a mudar a sua forma, a sua vibração. E quando chegar lá no local em que você precisa de ajuda, que precisa de resolver algo que você não consegue sozinha, terá sempre alguém aberto para te ajudar também. Porque você está numa vibração gostosa, uma vibração leve, uma vibração de quem está com dificuldade, de quem está com desafio, mas acredita que haja solução, acredita na solução. E você estando se sentindo bem, você se sentindo bem, que horror, né? Estando se sentindo, meu Deus, você se sentindo bem, automaticamente você já atrai quem também quer te ajudar e expulsa aqueles que estão numa vibração contrária ou diferente de você. Então tudo primeiro vai partir daqui de dentro. Eu lembro um exemplo que eu vou dar aqui. Isso para mim foi tão forte, tão impactante que eu lembro até hoje. Há muitos anos eu tinha um carro em que a gente ainda pagava IPVA nas agências. Tinha que ir no banco para pagar IPVA. E eu já saí de casa, gente, nossa, bufando de raiva de ter que pagar IPVA. Porque, sinceramente, até hoje eu questiono por que pagar IPVA. Mas, enfim. Então eu já saí de casa bufando porque tinha que pagar um imposto que para mim não faz muito sentido, mas eu sou leiga no assunto, então não vou entrar aqui no mérito da questão. Bufando número 2, porque eu achava o valor muito alto e eu achava que eu podia, achava não, eu tinha certeza que eu podia empregar aquele dinheiro de uma forma muito melhor na minha vida. E bufando número 3, porque a fila estava imensa. Gente, eu fiquei nessa fila, mas numa vibração, oh meu Deus, que horror! Se fosse possível fotografar, eu imagino que a minha aura devia estar assim preta, horrível, porque eu tava assim muito danada da vida, para não falar outras coisas, né? Eu tava muito PPP da vida. Então, eu lembro que eu paguei esse PVA, não foi fácil, foi doído para mim pagar e foi muito desafiador porque a fila não andava. Mas isso tudo aconteceu por quê? Porque eu escolhi estar naquele momento e vibrar na revolta, na raiva e na indignação. Ao passo que se eu tivesse pensado assim, eu discordo de ter que pagar um imposto, eu discordo do IPVA, eu discordo das finalidades para as quais são ditas para nós, para onde o IPVA é empregado, mas eu estou aqui cumprindo com a minha responsabilidade e dever de cidadã. Então, já que não tem outra forma, já que eu não posso mudar isso, eu vou mudar a mim mesma. Então, o ideal seria que eu tivesse feito o quê? Levado um livro para ler. Nessa época não tinha celular.
levado um livro para ler, começado a conversar com alguém, fazer preces, vibrar, sei lá, eu poderia fazer 1001 coisas. Mas eu naquele momento preferi ficar na revolta e na raiva. Então eu paguei por isso, porque a fila estava quilométrica e ela foi demorada e debaixo de sol quente. Mas foram as escolhas que eu fiz. Quando eu entendi, eu tive consciência dessa minha pobreza espiritual e energética e pobreza de conhecimento, eu já passei aí a pagar o IPVA pensando assim, ok, eu continuo questionando, mas não questiono mais com raiva ou com revolta. Eu vou entrar aqui numa outra situação, tenho que pagar, não tem como fugir, então eu vou aceitar. E, gente, quando situações que você não consegue mudar, você cai nessa questão do aceitar, é muito diferente, muda muito. O aceitar não é você conformar, porque eu não me conformei, eu não me conformo até hoje de pagar IPVA. Eu não me conformo porque eu não entendo a aplicação desse valor e como ele serve à minha nação. Isso para mim não é claro. Então, se eu não tenho esse conhecimento, eu questiono. Mas eu aceitei que é uma lei, que é um dever e que como cidadã honrada eu devo pagar. Então eu aceitei isso. Eu não fiquei mais na revolta. E aí foi muito mais leve, muito mais tranquilo. E hoje eu já nem pago mais IPVA. Simples assim. Mas é por quê? Porque no momento eu não tenho carro. Então, olha só, até do IPVA eu me livrei. Então, o que eu quero trazer com esse exemplo aqui para você que está me ouvindo e para você, Carol, é que não adianta nós ficarmos na revolta e no questionamento ali com raiva. Avalia, observa e procura entender o que eu posso mudar aqui. Principalmente, o que eu posso mudar em mim com relação a isso aqui? É pouca coisa ou quase nada? Então, não há o que se fazer, né? É aguardar, porque um dia eu tenho fé de que isso tudo vai ser esclarecido, de que tudo vai ficar muito às claras para nós, por que esse imposto, para onde ele vai, a quem ele serve, ou quem sabe daqui a um tempo a gente nem mais precisará pagar IPVA, não é? Olha que sonho, né? Então, ó, entrando aqui agora na última parte da sua pergunta, como ter disposição para enfrentar as adversidades e ir em busca dos sonhos, mesmo que sejam difíceis? Então, mesmo que seja desafiador, mesmo que venha aquela energia assim da revolta, para, analisa e pensa, opa, eu estou me revoltando aqui por quê? O que eu posso mudar aqui diante dessa situação? Ela está desafiadora para mim? E outra coisa que eu te sugiro aqui é não usar a palavra difícil. Porque quando você manda essa palavra para o universo, quando você vibra nela, o universo, como ele só diz sim, ele vai entender que a Carol quer mais dificuldade e vai mandar mais do mesmo para você. Então, quanto mais eu falo, a vida é difícil, fulano é difícil, tal situação é difícil, IPVA é difícil. Não, muda a palavra para é desafiador, exige um pouco mais de mim, é um obstáculo. Já vai moldando assim, já vai observando quais as palavras você tem dito no seu dia a dia, porque o corpo vai entendendo e incorporando essa energia. Suas células ouvem e sentem tudo que você propera, né? Palavras ao vento, você tem que ter cuidado. Tá indo ao vento, um dia ela retorna. Porque é criação nossa, é escolha nossa, né? Então, opte por mudar as palavras e por pensar assim, é desafiador, muito desafiador, mas eu vou conseguir a solução. Eu tenho certeza que a ajuda virá.
A ajuda virá de alguém, de alguma parte, de alguma forma, de mim mesma. A ajuda vem. A ajuda acontece. Porque eu sou merecedora, eu me permito e eu aceito receber auxílio e ajuda de tudo e de todos. Então, a sua forma de sentir, sua forma de pensar e suas ações já serão muito diferentes e você vai conseguir, agora voltando lá no início da sua pergunta, ter muito mais disposição para enfrentar qualquer obstáculo e para não permitir que seus sonhos fiquem de fora. Porque não jamais abra mão dos seus sonhos, porque são eles que vão te mover, são eles que vão te dar gás, tesão pela vida, disposição, vigor. Sonha, sonha muito. A gente não deve parar de sonhar, não. Porque à medida que nós vamos sonhando, nós vamos realizando sim, dia após dia, pode levar o tempo que for, mas a gente vai realizar sim todos os sonhos. Então tem uma frase que nós usamos muito no Axis, que diz exatamente isso. Você vibrando de forma diferente, as coisas começam a chegar para você com facilidade, com alegria, glória, as pessoas surgem, as resoluções acontecem assim, ó, entre aspas, para a gente falar assim, do nada. Mas não é do nada, nunca é do nada. É a partir do seu movimentar, do seu agir e da ação de todos e de tudo que está à nossa volta. Porque todos somos um somos todos. Melhor, deixa eu repetir. Todos somos um somos todos nós. É essa a fala do nosso querido Hélio Couto, que é sensacional. E é exatamente isso. E aí é observar também no que você vibra que te leva para esse caminho da indisposição, de não sonhar e de considerar que as coisas podem ser difíceis. Começa a buscar em si respostas para isso. Qual situação que me remete a essa sensação? Qual pessoa com a qual eu convivo me remete a essa situação? O que eu faço, digo, penso que me remete a essa situação? De não ter disposição, de não me achar merecedora de ter sonhos e de achar difícil realizar os meus sonhos. Comece a se observar, porque assim você vai matar essa charada, tá? E se de tudo você não conseguir sozinha, nós estamos aqui para te ajudar, como sempre. Estamos à sua disposição. O autoconhecimento sempre nos ajuda muito. Então hoje, quando eu ofereço para as pessoas o acompanhamento, é exatamente isso. No acompanhamento a gente vai no passinho a passinho, percebendo, reconhecendo, entendendo todas as nuances que te levam para dificuldade, para indisposição, para falta de tesão de permanecer no sonho, de continuar sonhando. Nós vamos detectar tudo isso e trabalhar juntas nisso e substituir tudo isso por aquilo que para você será enriquecedor, vai te jogar com força e com coragem para a vida. Então não sofra sozinha, você não precisa caminhar sozinha, tá bom? Carol, nós agradecemos imensamente pela sua pergunta. Eu tenho certeza que essa pergunta sua contribui muito com vários, porque muitos se sentem assim. Eu já me senti muito assim. E então a pergunta, ela é valiosa. Ela tem assim uma energia abençoada, porque quando eu pergunto, a resposta de alguma forma vem. E quando eu ouso e tenho a coragem de perguntar, eu estou também perguntando para aquele que ainda não tem coragem de perguntar, ou para aquele que ainda não reconhece em si tudo isso aqui que foi perguntado por você. Porque nós estamos tão assim no automático que a gente nem percebe que a gente está considerando a vida dessa forma, daquela forma e se travando cada vez mais. Então, perguntem, perguntem, perguntem.
E se eu não souber responder, eu vou perguntar para quem puder me responder. Pode ter certeza para eu passar para vocês, tá bom? Então, deixo aqui o nosso abraço, desejando a vocês todos alegria, alegria, força, luz e sabedoria na condução do seu pensar, do seu sentir e do seu agir. E que a sua vida seja inundada de brilho, de luz, de energias que vão te jogar para a vida com coragem, com determinação e com a certeza de que você é merecedora, você é merecedor e que você é presença divina, foi criado e criada com abundância para ser pleno, para ser próspero, próspera em todas as áreas da vida. Até o próximo vídeo. Agradecemos a você que ficou conosco até aqui. Agradecemos a você que abriu as portas do seu lar para que nós pudéssemos entrar e faça parte do espaço de Cura Girassol. É para nós uma alegria ter você. E para que isso aconteça, basta você se inscrever em nosso canal. Grata, até o próximo. Aguardo a sua pergunta, hein? Tchau, tchau.